Salve, nação santista, tudo bem com vocês? Bom, só para relembrar, no vídeo de hoje nós iremos falar dos zagueiros, dos atacantes, volantes, assim vai, todos os jogadores que foram contratados de 2015 para cima, ok? O primeiro deles é um jogador chamado Wehrli. Ele passou em 2015 até 2016. Acredito eu que vocês devem lembrar desse jogador, que ele jogou pelo Vasco, zagueiro, jogou pelo Vasco, tal. Zagueiro, por sinal, que eu acho ele muito ruim. Não vejo qualidade nenhuma nesse jogador. Pelo que eu vi assim da ficha dele, já foi da base do Atlético Mineiro. Jogador assim muito fraco, sinceramente, não consigo entender por que ele passou pelo Santos. O outro é um lateral que nem eu mesmo sabia que passou pelo Santos, Chiquinho. Ele passou de 2015 e terminou no mesmo ano. Sinceramente, não deixou saudades, ninguém lembra dele. Eu, particularmente, eu nem sabia da existência desse lateral. E passou. O outro foi o volante Valência. Esse daí, eu acho que alguns devem ter lembrado dele. Ele chegou em 2015 e saiu em 2016. Mal foi utilizado, jogou muito pouco, teve lesão. Nossa, foi um grande problema para o Santos. E um outro volante chamado Ledesma. Além do volante do Valência, teve o tal desse Ledesma, que foi outro também que foi pouquíssimo utilizado e chegou em 2015, também foi embora em 2016 e mal foi utilizado. Tanto que eu nem lembro direito desse Ledesma, não lembro dele ter jogado, lembro pouquíssimo desse cara. Na realidade, falar a verdade, eu nem lembro dele. Aí o outro foi o Rafael Longini, também meia, né? Também meia não, que o outro que eu falei foi um volante. Mas enfim, meia. Ele chegou em 2015, foi emprestado para o Curitiba, Guarani, Ponte Preta, CRB e o contrato dele foi até 2021. Vou falar um pouquinho dele porque eu vi jogando. Eu particularmente achava ele um meia grosso, não achava ele um jogador assim que tinha qualidade no passe e tudo mais para um meia. Particularmente o Santos, acho que ele contratou ele muito pela questão da fase dele no Audax, mas de todos os jogadores ali que passaram pelo Audax ali naquela campanha que eles fizeram do Paulista, o único jogador de destaque assim que eu acho que até hoje consegue jogar em times grandes assim bem é o Tietê. Tirando ele, os outros jogadores eu acho que não conseguiram se destacar muito. O próximo é o Neto Berola. Atualmente ele está num time do interior de São Paulo, não lembro exatamente qual time, mas ele passou em 2015 e saiu em 2016. Também é um jogador que não deixou muita saudade, poucas pessoas lembram dele hoje em dia, não foi um jogador decisivo, nem nada disso. O outro jogador, esse daqui dificilmente alguém não vai lembrar dele. Acho muito difícil. O Nilson. Ele chegou em 2015 e saiu em 2016. Ele ficou famoso, todo mundo sabe que ele ficou famoso por aquele gol que ele perdeu no final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que ele perdeu um gol debaixo da trave praticamente. Ele isolou a bola. Numa jogada ali do Ricardo Oliveira, ele foi e isolou. Né? Ficou até 2016, não brilhou. E atualmente, se eu não me engano, ele está na Portuguesa Santista. E aí vamos passar para o elenco de 2016. E aí vem o primeiro, que é esse zagueiro Fábio Nogueira. Gente, acredito eu que vocês devem lembrar desse zagueiro. Esse zagueiro ele fez um gol contra o Benfica num jogo especial de 100 anos da Vila Belmiro, né? No jogo de 1-1. E ali eu não conhecia, até então não sabia nem da existência desse zagueiro, né? Fui pesquisar depois sobre ele e fiquei sem entender porque que o Santos não utilizava ele. O cara é alto, forte e tal, não consegui entender. E aí, na época, o Dorival Júnior veio com a justificativa de que ele era um zagueiro lento, por isso que ele não era utilizado. E ele foi contratado em 2016 até 2021, mas foi pouquíssimo utilizado. Ele foi utilizado, se eu não me engano, no final de 2016. Ele foi utilizado em 2017, mas depois não foi utilizado mais, foi emprestado para vários clubes. Estudiantes, se eu não me engano, e não me lembro mais os outros clubes. Fez um gol também contra o Grêmio, também, no empate também pelo Brasileirão, se eu não me engano, mas nunca conseguiu brilhar. Era um zagueiro assim que, ao mesmo tempo que ele era azarado, ele era ruim. Eu não consigo entender por que o Santos trouxe ele. E eu hoje entendo por que o Dorival não utilizava ele. Ele falou que ele era um zagueiro lento, e realmente ele era um zagueiro lento e atrapalhado. Aí vem depois o volante Yuri, que também trouxe o irmão dele, Ian. Ele chegou em 2016 e o contrato dele era até 2019. Ou, se eu não me engano, acho que era mais extenso, mas ele ficou até 2019, que ele foi pro Fluminense, né? Chegou vindo do Audax, que era um time que tava um time forte na época do Paulista, né? Foi pra final com o Santos. Então o Santos foi lá e contratou ele. Não preciso nem falar o que foi que aconteceu, né? Não rendeu, não conseguiu jogar. Me lembro que
o Dorival, acho que em 2017 usou ele, não sei se foi, se eu não me engano foi ele, usou ele improvisado de zagueiro, e aí, meu Deus do céu, foi horrível aquele ano. E aí, depois, o Sampaoli quis utilizar ele em 2019, algo que eu não consegui entender. Eu acho que ele ia muito bem nos treinos, porque o Dorival insistiu muito nele, e depois ele foi repassado pro Fluminense. Atualmente, se eu não me engano, o Fluminense emprestou ele para algum time, não me recordo qual exatamente. O outro jogador que eu vou falar é aquele grandioso que todo mundo ama, todo mundo fala bem dele, só que não. Jean Mota. Bom, pelo que eu fiz a pesquisa aqui, o contrato dele era de 2016, ele chegou em 2016 até 2021. Sinceramente, quando ele chegou, eu observei alguns jogos dele, ele não jogava como meia. Ele era mais útil ali como um falso 9 ali. Alguns jogos ele jogava junto com o Lucas Lima e tal. Ele fazia uns golzinhos ali de área. Mas como meia, ele nunca jogou bem. Tanto que teve um jogo, foi Santos e Corinthians. Eu fui ver na Vila, foi o primeiro jogo que eu fui ver na Vila. E o Lucas Lima, não sei se ele estava suspenso, eu acho que ele estava lesionado, e o Ricardo Oliveira estava suspenso. Os titulares foram ele, de armador, e o Rodrigão, de centroavante. Foi horrível, foi horrível. Os dois, assim, péssimos. Não consigo entender até hoje como é que o Jean Mota conseguiu ficar tanto tempo no Santos e ser tão utilizado pelos técnicos. Atualmente ele tá num clube lá de Miami, do Beckham, e graças a Deus foi embora. Ano passado teve um jogo que ele foi expulso, o Carille era aí do técnico, foi expulso, e depois daquele jogo ali só melhorou o Santos. Aquilo ali foi o momento principal para o Santos dar uma virada de chave. Não que ele fosse o principal jogador que fizesse o Santos ser rebaixado, mas ele estava ajudando muito para que isso acontecesse, infelizmente. Aí depois vem o jogador Vecchio. Quem lembra do Vecchio? É ele mesmo. Em 2016, ele chegou em 2016 e saiu em 2019, né? O contrato dele se encerrou em 2019, ele foi vendido para um time lá da Arábia. Ele chegou em 2016, eu cheguei a ver ele jogar nesse jogo que eu falei que o Jean Mota foi titular contra o Corinthians, e achei um jogo bom dele. Mas o problema do Vecchio é que o Vecchio não tinha velocidade. Ele tinha até um certo talento com a bola nos pés, mas não tinha muita velocidade e não era um meia tão genial assim, né? Tanto que depois ele jogou de segundo volante. Em 2017 o meio campo era ele era o Lucas Lima, ele e o Alisson, se eu não me engano, né? E aí ele tava ali de segundo volante. Teve uns jogos que ele foi útil, fez um gol contra a Chapecoense, aquele gol sem ângulo, que virou até meme depois. Chupa Dorival, ikuto do caralho, chupa, filho da p***, que é do Santos, gol sem ângulo mesmo, vai tomar no cu, Dorival, seu filho da p***, chupa, Dorival. Mas enfim, em 2017, não, 2017 não, minto, eu tô confundindo as bolas. Em 2018 ele foi utilizado também pelo técnico, meu Deus do céu, aquele técnico horrível, Jair Ventura, né, como meia. Foi utilizado em vários jogos, mas depois do nada, não sei o que aconteceu, que simplesmente o Jair Ventura foi lá e descartou ele do time e nunca mais ele voltou. Foi emprestado para o time da Arábia, voltou depois, aí foi vendido. E foi isso, fim de história. Infelizmente, assim, a passagem dele não foi muito boa. Eu tinha uma certa esperança de que ele pudesse fazer alguma coisa pelo Santos, mas foi uma contratação assim que não vingou. Depois vem o atacante Rodrigão. Gente, assim, eu não consigo entender porque que o Santos contratou o Rodrigão. O contrato dele era de 2016 e até 2022, até esse ano, o contrato dele. Se eu não me engano, ele está emprestado para não lembro agora o time, mas ele já passou pelo Curitiba, ele já passou pelo Bahia e ele passou, acho que, pela Ponte Preta também. Ele chegou no Santos assim com aquele status de cara que fazia muitos gols, né? Só que, se eu não me engano, ele era do Campinense, time de Série B, Série C, não lembro exatamente agora. E ele chegou com esse status de que era goleador. Realmente, nos primeiros jogos ele fez gol, tal, tinha um Gabigol, tinha um monte de cara no elenco bom, tinha o Lucas Lima, tal. Só que ele era aquele jogador grosso que fazia gol na área, mas só. Ele não conseguia ajudar numa criação, tal, ele não conseguia carregar a bola de fora da área, tal. E às vezes até dentro da área ele não tinha muita qualidade com os pés. Era um jogador muito duro.
Eu não consigo entender por que o Santos contratou o Rodrigão. O Rodrigão é um jogador assim, nível Série B. Infelizmente não deu certo. Era para ser um substituto para o Ricardo Oliveira, não vingou. E é isso. Mas atualmente ele ainda tem contrato com o time do Santos, por incrível que pareça. Está emprestado, mas ainda pertence ao Santos. O outro atacante é o Joel. Quem lembra do Joel? O Cruel. Ele mesmo. O contrato dele foi emprestado pelo Cruzeiro em 2016, até o fim do mesmo ano. Não teve uma boa passagem, fez alguns gols ali, mas sinceramente, para ser o reserva do Ricardo Oliveira foi muito abaixo, muito fraco. Conheci ele pessoalmente, não gostei muito da figura dele, achei ele uma pessoa muito mal educada, mas enfim, não vou entrar em detalhes. Mas infelizmente foi outro também que veio para não deixar saudade, não vingou. Eu falo infelizmente porque quando a gente viu um jogador vir, a gente pensa que vai ser uma boa contratação, mas ele não foi. Outro atacante também foi o Paulinho. Quem lembra do Paulinho? Passou pelo Flamengo, usou aquela camisa do Corinthians, deu uma polêmica do caramba que ele estava no Santos na época, deu uma bafafá. O contrato dele foi de 2016 até 2017, né? E ele, sinceramente, também foi outro assim que veio por uma grande expectativa de jogar bem e não vingou. Eu me lembro que o jogador, na época que o Ricardo Oliveira não estava o Ricardo Oliveira, não estava o Gabigol, não estava o Lucas Lima, tinha uma porrada de jogador do Santos que tinha ido para a seleção, e aí tiveram que essas pessoas tomar conta do recado. O Joel, o Paulinho, o Vitor Bueno e outros jogadores mais. O único ali que se destacou foi o Vitor Bueno. Ele se destacou, jogou muito bem, mas o Paulinho foi ruim. Ele fazia um golzinho ou outro, tal, mas particularmente ele era muito fraco assim, jogando, não via tanta qualidade nele. Outro jogador também que não deixou saudade. Aí vamos para o elenco de 2017. O primeiro é o lateral Matheus Ribeiro. Ele veio em 2016, ele assinou o contrato, mas só começou a jogar em 2017 e até 2019. Ele, ao mesmo tempo que ele foi azarado, ele era um lateral que eu achava ele fraco. Azarado por quê? Porque nos jogos que ele entrou, em vez de ele entrar na lateral, se não me engano, ele era da lateral esquerda, né? Ali ele era para ser um reserva ali do Vitor Ferraz e do Daniel Guedes, mas ele entrava sempre na lateral direita e infelizmente ele não conseguia marcar bem, né? E depois ele foi emprestado tal para alguns times. E em 2019 o Sampaoli pediu ele de volta. Eu sinceramente não consegui entender por que o Sampaoli pediu ele. Não compreendo. Ele veio, jogou algumas partidas, foi muito fraco, muito abaixo do time e depois acabou sendo emprestado para Chapecoense, ficou por lá e hoje eu acho que ele está em outro time, mas não deixa saudades também. E esse daqui, quem não lembra, quem não sabe quem é esse aqui? O zagueiro Kleber Reis. Foi contratado em 2017. Depois ele foi emprestado para Curitiba e para Ponte Preta. Foi um zagueiro que foi contratado por uma fortuna, uma bala de dinheiro. E o contrato dele era até esse ano, né? Foi rescindido e tal. Mas, sinceramente, foi um zagueiro assim que foi contratado por um valor muito alto e não conseguiu representar nada daquilo que a torcida esperava que ele representasse. Muito abaixo, não teve jogos bons, poucos jogos assim que ele jogou bem. Eu me lembro que teve um jogo lá que virou até meme, que ele pedindo a máscara de oxigênio pela Libertadores. Meu Deus do céu. Foi um prejuízo muito grande pro Santos. Um prejuízo muito grande, gastou uma nota nele, teve o negócio do transfer ban, nossa, foi terrível. E no fim acabou não utilizando mais o jogador e rescindiu o contrato com ele. Você acha a respeito dessa decisão da CBF de colocar árbitro de vídeo a partir da próxima rodada? Como é que você acompanhou isso? Eu não tô sabendo ainda de vidro, de vidro? De vídeo, é. Aquele que fica ali atrás para poder, enfim, para a imagem poder ajudar a evitar lances como o do Jô ontem no jogo. Eu acho que às vezes não adianta nada, né? Que a gente fala alguma coisa, eles não estão nem aí. Ou ele falou que foi o árbitro mesmo falar que não quer marcar a falta, como foi uma falta no Wilson lá, e ele não deu a falta, ele falou que não ia marcar, mas infelizmente é o futebol. Acho que a gente não pode falar muito da arbitragem não, né? Deixa a arbitragem, que a CBF resolve com eles aí, a gente tem que trabalhar lá no futebol, porque se a gente ficar ligando muito para a arbitragem, o futebol vai ficar feio, né? Em vez de nós aparecer, quem está aparecendo hoje mesmo é a arbitragem no Brasil. E o outro, meu Deus, agora olhando aqui me dá até uma agonia de ver isso. Leandro Donizete, quem lembra desse? Leandro Donizete, ele chegou em 2016, assinou o contrato e se encerrou em 2019. Ele foi emprestado para o América Mineiro. Ele foi trazido pelo Dorival Júnior, pediu ele.
eu sinceramente não consigo entender porque às vezes a diretoria dá tanta autoridade pro técnico para trazer determinados tipos de jogadores. O Leandro Donizete, ele nunca foi um volante de qualidade, ele sempre foi aquele volante de quebrar, só isso. Era um volantão assim de quebrar, não tinha bom passe, não era goleador, não tinha nada disso. A gente já tinha um volante assim, que era o Alisson. Aí trouxe o Leandro Donizete. Ele ficou também marcado por aquele treinador abençoado que colocou ele, chamado Levir Coupe, que colocou ele num jogo de 2017 contra o Barcelona de Guayaquil. O meio-campo era composto por Vecchio, Alisson e Leandro Donizete. Por incrível que pareça, era o nosso meio-campo. Aquele jogo a gente perdeu e foi eliminado na Copa Libertadores. Né? Eu sinceramente não sinto saudade nenhuma desse jogador. Nunca concordei com a contratação dele. Sempre achei ele um jogador ruim e infelizmente veio, mas deixou não deixou saudade nenhuma. Enfim, é isso. Aí depois veio o atacante Vladimir Hernandes, que ele veio em 2016 e o contrato dele é até 2018, né? Veio não, né? Ele assinou o contrato em 2016, né? E saiu em 2018. Ele atuou em 2017 com Dorival Júnior, né? Começou até bem, fez aquele golaço naquele jogo, aquele amistoso, né? Iludiu geral e, sinceramente, eu achava até que ele ia vingar, mas não vingou. Ele me lembra muito o Cueva, assim, a aparência dele e tal. Mas não vingou, não conseguiu jogar bem, não deu certo, né? E o outro atacante, esse sinceramente, eu fui super contra ele ter vindo. Nilmar, ele veio em 2017 pro Santos, né? Eu acho, se não me engano, ele estava um ano sem jogar bola no time que ele estava lá fora do país. Não lembro exatamente que lugar que era. Tava um ano sem jogar, veio pra cá, teve lesão logo de cara, aí teve outros problemas, jogou 2 partidas, depois acabou sendo constatado um quadro de depressão, rescindiu o contrato com o Santos e depois disso não jogou mais. Foi um jogador assim que veio que sinceramente não consigo entender também porque que ele veio pro Santos. Porque ele veio assim, era um jogador de vidro, o famoso jogador de vidro que o pessoal sabia que não ia dar certo. Era um jogador que estava muito tempo parado e o Santos apostou as fichas nele. E não deu certo, não deu certo. Infelizmente teve a questão da depressão dele e isso agravou muito toda a questão. E o elenco de 2018? O elenco de 2018 composto por lateral Romário. Ele assinou um contrato para 2018 até 2022. Ele ainda pertence ao Santos. Está emprestado. Não me lembro para que time, mas está emprestado. Ele é outro jogador que foi trazido na gestão do Modesto Roma, que ninguém pediu, ninguém queria. Não era um jogador assim badalado, um jogador que ia fazer a diferença no time do Santos. Veio e sinceramente não vingou. Jogou em 2018 com o Jair Ventura. Foi péssimo, não foi um bom lateral. E não deixa saudade nenhuma. É um cara assim que... E o pior de tudo, agora que eu lembrei aqui comigo, o Santos trouxe ele do Ceará, né? Ele foi contratado do Ceará, depois o Santos foi lá e emprestou ele de novo pro Ceará, pro time que o Santos tinha comprado. Surreal, foi surreal essa contratação, mas enfim. Depois teve o meia Brian Ruiz, que ele veio em 2018 até 2020, né? Que ele rescindiu o contrato em 2020. Não vingou também. Jogador lento, era um cara que era pra ser o 10, né? Veio pra ser o 10. Mas era um jogador lento, não tinha intensidade de jogo. Assim, ele me lembra muito o jogador que a gente vai falar mais pra frente, o Jobson. Não tinha intensidade de jogo, não corria, trotava. Meu Deus do céu, era horrível. E foi utilizado poucos jogos, né? Não vingou. Foi afastado do time e teve aquele imbróglio todo com o Santos e tal. E acabou rescindindo em 2020 com o Santos. Outro atacante também que foi indicação, não do Dorival, mas foi indicação de técnico, que foi o Felipe Cardoso. Foi indicado pelo Cuca. Ele veio em 2018. Atualmente ele está emprestado para um time do Japão e o contrato dele é até 2023, por incrível que pareça. Foi pedido do Cuca. Não sei porque que o Cuca pediu ele. É um jogador que se machuca muito. Ele tem um problema lá, que eu não me lembro exatamente qual era o problema dele, mas é um problema que faz que ele tenha lesões assim frequentes. Não é um jogador de qualidade. Não é um jogador que vingou no elenco do Santos e atualmente está emprestado. E o Santos renovou o empréstimo dele.
Só que o Santos fez um contrato gigante com o cara. Assinou com o cara em 2018 até 2023. Eu não consigo entender porque que o Santos gosta de fazer contratos extensos com jogadores duvidosos. Sinceramente. E aí veio o elenco de 2019. E aí vamos falar dele. Jobson. Foi contratado em 2019. Tá atualmente no time do Santos, né? E o contrato dele é até 2024. Olha como é longo o contrato do cara. Foi contratado pelo dedo ali do José Carlos Pérez, né? O São Paulo não queria o Jobson. Dava a entender que não queria, porque o Jobson não é um jogador de intensidade, não é um jogador rápido, veloz, mas mesmo assim foi contratado. Não era utilizado pelo São Paulo, e São Paulo não queria utilizar ele, tanto que depois de tanta aquela insistência para colocar o cara para jogar, colocaram ele. Acho que o melhor, assim, entre aspas, o melhor momento dele foi 2020, né, com o Cuca, mas mesmo assim não era um cara assim decisivo, né? Teve o jogo lá que ele fez o gol lá, o mini bico aleatório contra o São Paulo, mas nunca foi um jogador decisivo. Como volante marca muito mal. Como segundo volante, às vezes ajudava um pouquinho ali no ataque, mas também não marca. E como meia, não arma. Então não é um jogador muito útil. Tinha alguns passes assim que ele dava que eram bons assim tal, mas é um jogador que tem pouca intensidade. O grande problema do Jobson é esse, ele não tinha intensidade jogando bola, né? Infelizmente. Outro jogador também que o Santos trouxe de qualidade não, ele tem qualidade, mas era um jogador que era muito polêmico, se envolvia muito em polêmica tal, fazia muita coisa, era muito indisciplinado, que foi o Cueva. Ele veio em 2019 e ele ia ficar até o fim do ano, né? Era por empréstimo, depois ia ser feita a compra. Teve todo um imbróglio depois com o Santos, e ele acabou não ficando no Santos, mas o Santos queria que ele ficasse, e deu todo o imbróglio, não foi vendido, foi para um time sem o Santos ter dado autorização para ele ir. Nossa, deu todo uma fafá. No fim ele não jogou nada, não fez gol, não deu assistência, arrumou briga na Baixada. Era um jogador assim que quando ele estava no São Paulo eu já via que ele era um jogador problemático. E eu sabia que ele não iria dar certo no Santos. Mas mesmo assim o Santos foi lá e trouxe ele, pagou uma bala, né, para ele vir e não vingou. Outro atacante, esse daqui me iludiu. Sinceramente, esse me iludiu. Foi o Fernando Uribe. Passou pelo Flamengo, ele chegou em 2019 e saiu em 2021. O contrato dele ia ser até 2022. Mas ele saiu em 2021. Se eu não me engano, ele foi pro Milionários, né? Não fez um gol, não deu uma assistência, não fez nada assim de diferente. Era um jogador que eu achava que, pelo fato dele ser centroavante, ele ia fazer a diferença ali no Santos, porque na época a gente não tinha um centroavante de ofício. A gente tinha o Sacha ali e tal, mas o Sacha nunca gostou de jogar de centroavante, né? E ele chegou assim com autorização do próprio São Paulo, mas não vingou. Infelizmente não vingou. Outro também que foi contratado em 2019, que ninguém conhecia, acho que poucos conheciam ele, foi o Lucas Venuto. Ele foi contratado em 2019 e o contrato dele ia ser até 2022, mas já rescindiu, né? Rescindiu o contrato dele. Foi um jogador que veio com status assim, parecido com o status do Soteldo, né? Jogador assim de desconfiança, ninguém sabia quem era, mas diziam que ele era veloz, que ele poderia vingar no Santos, mas nunca vingou, não foi um Soteldo, não trouxe saudades nenhuma pro time, jogou poucas partidas, foi emprestado pro Sport, jogou muito mal no Sport, não teve oportunidades, e com o Jair Ventura ele conseguiu ser banco, chegar a ter partidas ele não ser nem relacionado, né? Aí a gente vê o elenco de 2020, né? O elenco de 2020 teve Laércio, também indicação do Cuca, né, senhor Cuca? O contrato dele de 2020 até 2021, até 2021. Mas ele rescindiu o contrato tal, e agora ele tá, se não me engano, ele tá na Chapecoense, se não me engano, ou ele tá em outro clube, não sei. Mas é um jogador, assim, fraco, assim, um zagueiro bem fraco, assim, tecnicamente. Não conseguia dar conta do recado, assim, porque a gente tinha uma zaga que era composta pelo Lucas Veríssimo e o Luan Pérez. Imagine você perder o Lucas Veríssimo e tu colocar o Laércio no lugar dele. Foi uma queda, assim, de qualidade grande. E foi indicação do Cuca, mais uma indicação que não deu certo. O Cuca, infelizmente, ele não tem um dedo muito bom para indicar jogadores. Tirando o Ângelo, né? Ele também indicou também o Bruno Marques também, que também não vingou. Também. E o Raniel. Raniel vem em 2020 numa troca pelo Vitor Bueno. E o contrato dele é até 2023. Só que atualmente ele está no Vasco. Começou até bem.
Depois veio o Covid, ele teve Covid, teve a questão do filho dele que quase morreu, ele teve também um problema lá de saúde, que ele quase parou de jogar bola, teve inúmeros problemas. Depois ele voltou, né, no ano passado, com o... Ai, meu Deus do céu, agora eu esqueci o nome do rapaz. Com o Carille, voltou com o Carille, e não vingou, fez um gol ali no jogo contra o Atlético Mineiro, né, que ele falou que ele mandava no campo ali do Atlético Mineiro, e depois o Santos tomou de 3. Mas enfim, não vingou, atualmente está no Vasco, está fazendo os golzinhos dele, mas é um jogador assim que infelizmente não vingou. Teve um momento quando ele estava no Cruzeiro que o Santos queria contratá-lo, mas depois que ele foi para o São Paulo a gente viu que realmente não dava, que não era um jogador tão bom assim. E passou pelo São Paulo, não teve uma boa fase, e aí depois foi para o Santos, começou bem, mas depois não teve uma boa fase também. Atualmente está no Vasco, espero que ele jogue muito bem lá, que ele faça muitos gols e que ele brilhe na carreira dele. Mas o contrato dele é até 2023, então provavelmente ele pode voltar para o Santos ainda. Agora vamos no elenco de 2021. O outro jogador que eu queria falar, que também eu acho que a torcida até hoje não consegue entender como ele veio para o Santos, é o Camacho. Na época até o Mano Brown falou sobre a contratação dele, falou um bolão, né? E eu concordo plenamente. Veio do Corinthians, do nosso rival, jogador lento. Originalmente ele é um segundo volante, mas hoje ele tem sido utilizado no time do Santos como primeiro volante. Não marca bem, frequentemente toma amarelo, é um jogador lento, né? Começou bem no Santos, né? Deu 2 assistências ali, se eu não me engano, mas depois caiu e voltou ao nível que a gente costumava ver ele em outros times. Não vingou, tá aí no time do Santos atualmente e tal. O contrato dele até esse ano de 2022, mas sinceramente eu não gostaria nem de ver mais ele no elenco. Acho um jogador assim muito abaixo do que o Santos precisa atualmente. E o atacante Marcos Guilherme, né? Ele vem em 2021 e o contrato dele até esse ano, até o meio desse ano. É também um jogador que teve um início avassalador, né? Mas depois caiu. É um jogador que eu acho que também foi prejudicado pelaquela questão dele ser o jogador coringa. Ele já foi utilizado de meia, já foi utilizado de ponta esquerda, de ponta direita, já foi utilizado de lateral, já foi, acho que ele já foi até zagueiro, se eu não me engano, já foi primeiro volante, segundo volante. Meu Deus do céu, não consigo entender o porquê que usaram esse cara em tantas posições. A única posição boa dele no início foi a ponta, se não me engano, a ponta esquerda, né? Ele jogou na ponta esquerda, jogou bem, tanto que chegaram até a falar que ele tinha que ser titular no lugar do Lucas Braga e tal. E até chegou a ser em alguns jogos, mas sinceramente não vingou, né? Não vingou. É um jogador assim que muita gente critica, porque ele é esforçado e tal, mas só que ele não consegue cumprir a função dele. Por exemplo, muitos jogos ele foi colocado na ponta direita, como ponta direita ali e tal, só que ele não ficava na ponta direita, ele deixava o Madison sozinho. Ia pro meio, ia pro outro lado, deixava a ponta direita sozinha, sem ninguém. Entendeu? Era um jogador que se movimentava para vários lados do campo ali, mas não estava onde deveria estar, entendeu? E infelizmente não vingou. O Santos tá aí para terminar o contrato com ele, e pelo que eu soube, o Bustos também não se agradou muito do futebol dele, e ele não vai ser utilizado. E é isso, não tem muito o que falar. Ele infelizmente foi outro jogador também que não deu certo, e é isso, infelizmente. Bom, galera, esse é o nosso vídeo de hoje. Fala aí, deixa nos comentários aí qual jogador que você mais se decepcionou, qual jogador que você acha o pior pra você dessa lista aí de jogadores. Eu particularmente não sei nem qual eu posso dizer. Pra mim o pior de todos foi o Leandro Donizete. Eu até hoje eu tenho trauma quando eu ouço esse nome. Mas enfim, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Desculpa que eu tô com a garganta meio seca. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu like, né? Compartilhe esse vídeo para aqueles seus amigos que são santistas. E forte abraço para vocês. Fica com Deus, nação santista.